Morar sem companhia é, sem dúvida, uma das maiores transições da vida de uma pessoa. E nesta análise o que a gente vai fazer é desmontar as engrenagens dessa jornada. A ideia é criar um verdadeiro mapa tático para transformar essa mudança em um sucesso. Vamos lá! Sabe, a gente tem essa imagem na cabeça, né? Quase uma cena de filme. A pessoa dançando de meias na sala vazia, comemorando aquela liberdade total. Só que a realidade, a realidade por trás das câmeras costuma ser bem diferente. Aquela comédia romântica vira, num piscar de olhos, um thriller de sobrevivência, cheio de boletos e uma exaustão mental que parece não ter fim. A euforia do começo, ela acaba mascarando toda a complexidade da operação. E quando essa euforia passa, o que sobra é a estrutura. Fica claro que a verdadeira base da independência não é a chave do apartamento, é toda a infraestrutura invisível que sustenta aquela porta. A matemática, que não perdoa, e o peso psicológico de ser a única pessoa responsável por absolutamente tudo. Ok, e por onde a gente começa a construir essa base? Antes de qualquer outra coisa, antes de pensar em decoração ou qualquer detalhe, a fundação número 1, a base de qualquer liberdade real, é a segurança. O impacto de não se sentir em segurança é biológico, é físico. Quando o ambiente não passa confiança, o cérebro entra em modo de alerta constante, em hipervigilância. Qualquer barulho dispara picos de cortisol. E isso, claro, acaba com a capacidade de descansar. Basicamente, destrói o propósito da independência logo na largada. É por isso que validar a segurança vai muito além de uma pergunta qualquer. É preciso fazer uma análise tática. E a ferramenta mais poderosa para isso é a visita noturna. Observar como é a iluminação da rua, se existem pontos cegos, qual o movimento de pessoas à noite e quais são as barreiras físicas do local, como portões e câmeras. É um verdadeiro reconhecimento de território. Uma boa analogia é pensar no bairro como um primeiro encontro. Durante o dia, ele mostra o seu melhor lado. O comércio está aberto, as ruas estão cheias, tudo parece ótimo. Mas é à noite que o verdadeiro caráter dele se revela. Aquele mesmo quarteirão que parecia super charmoso pode se transformar num corredor escuro e bem intimidador depois que as lojas fecham. Certo. Com o perímetro de segurança garantido, a gente encara a próxima barreira. A fundação número 2, a matemática implacável de manter um lar funcionando. Olha, o erro mais comum aqui é focar só no valor do aluguel que está no anúncio. Isso é como comprar o ingresso para um parque de diversões. O preço parece ok, mas ele só dá o direito de entrar. O verdadeiro custo, a conta de verdade, acontece lá dentro. E esses custos extras são os verdadeiros predadores ocultos de qualquer orçamento. A taxa de condomínio, que é uma despesa que pode variar bastante, as contas de consumo, internet, IPTU e, claro, o fantasma da manutenção interna. Quando a gente soma tudo isso, aquele valor inicial do aluguel simplesmente desaparece. É exatamente por isso que a matemática financeira mais tradicional estabelece uma margem de segurança bem clara, uma espécie de regra de ouro para os custos com moradia. E a regra de ouro é simples: o custo total da moradia. E aqui entra tudo, hein? Aluguel, taxas, contas, tudo mesmo, não deve passar de 30% da renda líquida. Esse limite cria um orçamento sustentável que aguenta o tranco. Acima disso, o sistema todo fica frágil, sem nenhuma margem para imprevistos. Então, o ponto crucial aqui isso não é só uma sugestão, é uma margem de segurança crítica. Quando os custos fixos com moradia consomem 40%, 50% dos ganhos, qualquer gasto de emergência, seja uma questão de saúde ou até mesmo a inflação do supermercado, quebra a espinha dorsal do planejamento financeiro. Ok, tudo isso nos leva a um dilema central, certo? Porque é preciso ter segurança, uma boa localização e, ao mesmo tempo, um custo que não passe daquele 1/3 da renda. A pergunta que fica é: como é que se equilibra essa equação que parece matematicamente impossível, principalmente no início de carreira? Bom, a resposta à única alavanca tática que funciona para a maioria das pessoas é reconsiderar uma variável, o tamanho do imóvel. É preciso quebrar aquele condicionamento cultural de que maior é sempre melhor. Vamos pensar no famoso quarto de hóspedes. É um espaço que talvez seja usado 2 vezes por ano, mas que vai ser limpo e pago durante os 365 dias. É um dreno irracional de recursos. A aposta tática em microespaços, como estúdios, transforma esse dreno numa vantagem estratégica gigantesca. E os benefícios vêm em cascata. Menos tempo gasto com limpeza, menos gastos com mobília e um minimalismo prático que acaba acontecendo naturalmente. Mas talvez o mais importante de tudo, microespaços devolvem tempo livre. É uma troca direta de metragem quadrada vazia
por horas de vida. Essa combinação de escolhas sobre segurança, finanças e logística nos leva ao ponto final. Porque, no fundo, todas elas são manifestações externas de uma transformação interna muito mais profunda. Existe uma dualidade nessa experiência. Os prós são muito claros. A liberdade que não tem preço, o domínio sobre a própria rotina, mas a coroa da independência é pesada. O outro lado é o impacto da responsabilidade total, o cansaço de ter que tomar todas as decisões e, claro, o confronto com o silêncio, que às vezes vira solidão. Mas a beleza oculta do processo está justamente na superação das microcrises do dia a dia. Sabe, a primeira vez que se conserta um vazamento seguindo um tutorial na internet. Ou aquela noite em que a planilha financeira finalmente o fecha no azul. São essas pequenas vitórias que forjam um tipo de autoconfiança que nenhum livro pode ensinar. Então, para fechar a ideia, o objetivo final é encontrar um ponto de equilíbrio, um ar que funcione como um catalisador de potencial. Não pode ser uma prisão cercada pelo medo da insegurança, nem uma masmorra financeira que acaba com qualquer possibilidade de viver. E isso leva a uma reflexão poderosa. O nosso espaço físico age como um espelho de altíssima resolução. Ele reflete o nosso estágio de amadurecimento, nossa capacidade de autocuidado. A estrutura do nosso refúgio acaba sendo a manifestação física do respeito que a gente tem pela nossa própria paz. E para quem está prestes a destrancar essa porta, a reflexão final é essa. Diante de todas essas camadas, qual é a maior incerteza que aparece? É a sustentabilidade financeira? A segurança do perímetro? Ou a intimidação de ter que encarar o próprio silêncio?